Temos abaixo 6 crimes, todos eles inafiançáveis, e divididos em 2 grupos. Os grupos que são insuscetíveis de graça ou anistia e o grupo dos imprescritíveis, porém todos são inafiançáveis. Vamos ver esses 2 grupos. Primeiro, temos o grupo que tem o crime hediondo, o terrorismo, a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Esse primeiro grupo de crimes, que são inafiançáveis, além de inafiançáveis, eles são insuscetíveis de graça ou anistia. O que significa isso? Insuscetível de graça ou anistia. São crimes imperdoáveis. Porque graça e anistia são tipos de perdão. Então, crime hediondo é imperdoável, além de inafiançável. Tortura é imperdoável, além de inafiançável. Terrorismo é imperdoável, além de inafiançável. E tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é imperdoável, além de inafiançável. Agora vamos para o segundo grupo de crimes inafiançáveis, que é o grupo dos crimes imprescritíveis, que é o racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Agora repare um detalhe importante. Se o racismo é a ação desses grupos armados contra a ordem constitucional, o Estado democrático, eles estão no grupo dos imprescritíveis, mas não estão no grupo dos insuscetíveis de graça nem anistia, significa que o racismo e a ação desses grupos armados, o racismo e a ação desses grupos armados são crimes perdoáveis. Sim, o racismo é um crime perdoável. Ele é suscetível de graça ou anistia, assim como a ação desses grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Mas eles não prescrevem. Então, assim, não importa quantos anos se passaram depois do racismo, depois que alguém cometeu um crime de racismo. Digamos que alguém cometeu crime de racismo e a justiça não tenha conseguido encontrar essa pessoa. Não importa quanto tempo essa pessoa ficou desaparecida da justiça ou da sociedade, quanto tempo ela conseguiu se esconder. Quando ela voltar, ela será processada. E, se provado realmente que ela cometeu racismo, ela será condenada, porque o crime não prescreve. Porém, ele pode ser perdoado, assim como a ação desses grupos armados. Já os crimes hediondos, a tortura, o terrorismo e o tráfico, eles prescrevem. Eles são imperdoáveis, mas eles prescrevem. Então, cada um tem um tempo de prescrição que não é objeto aqui desse vídeo. E se a pessoa, por exemplo, cometeu crime de tortura e sumiu da sociedade, sumiu das vistas da justiça, digamos que um dia ela retorne. Se com o seu retorno o tempo desse crime já tiver sido prescrito, então a pessoa está livre de processo e condenação. Então, crimes hediondos, tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins são crimes imperdoáveis, porém eles prescrevem. Se passar o tempo, então a pessoa está livre da condenação. Diferente do racismo e ação de grupos armados contra a ordem, que são crimes que não prescrevem, mas podem ser perdoados. Aqui vamos ver quem concede o indulto, quem concede a graça, quem concede a anistia e de que forma eles são concedidos. O indulto é concedido pelo presidente da República. A graça também é concedida pelo presidente da República.
A anistia é pelo Congresso Nacional. O indulto, que não foi citado no primeiro slide, mas vale a pena citar ele aqui nesse grupo. O indulto, ele é concedido de forma coletiva. A graça, ela é concedida de forma individual e a anistia é concedida de forma coletiva. Então vamos pegar, por exemplo, o racismo, que é um crime suscetível de perdão, ou seja, é um crime suscetível de graça e anistia. Se é uma pessoa que cometeu racismo, então ela terá graça concedida pelo presidente da República, e a graça é um perdão concedido de forma individual. Já se foi um grupo que cometeu crime de racismo, pode ser perdoado também. Mas como é um grupo, como não é um perdão concedido de forma individual, ele será concedido pelo Congresso Nacional, porque ele foi praticado de forma coletiva. Então, essas são as diferenças básicas entre indulto, graça e anistia. Indulto e graça são concedidos pelo presidente da República. A anistia é pelo Congresso Nacional. E a graça é individual. Boa posse!